Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, toda a nossa expectativa está voltada para a sessão da Câmara Municipal que ocorrerá logo mais. Hoje entrará em pauta a votação, não é, se os vereadores derrubam o decreto de Nelson ou não o decreto com relação à suspensão dos resultados aí, né, das eleições diretas para diretores e vice-diretores. Vocês vêm acompanhando esta novela e nós estamos aqui falando sempre que as últimas sessões da Câmara foi uma coisa horrorosa porque não teve quórum, não é? E hoje o assunto entra em pauta e nós já sabemos exatamente da armação. A Rádio Peão da cidade vem falando de muitas providências que foram tomadas por debaixo do pano. Nelson precisa, não é, sair vitorioso de hoje. Ele precisa que a maioria dos vereadores não vote, né, contra ele para derrubar o decreto que ele publicou. Por que isso? Né? Porque mesmo ele tendo recorrido a uma ação de inconstitucionalidade da lei, isto ainda sobe para as instâncias jurídicas e os municípios morrem de medo e de preocupação dessa discussão mais acima aí na esfera judicial. Ora, o caso é complexo e também muito contraditório. Vocês podem ver hoje os vereadores votando contra a lei que promulgou, não é, que homologou a eleição direta para os diretores, contradizendo o que na gestão passada do mandato passado deles, né, eles aprovaram. Então hoje vocês verão vereadores que têm a missão de ser responsável pelas leis, votando contra as próprias leis. Ora, por que é que isto pode acontecer? Por que é que Nelson conta com a maioria dos vereadores? Não é? E por que é que os vereadores vão se sujeitar, não é, a votarem contra uma lei que a própria casa realizou e aprovou? Gente, porque precisa de cargos, porque precisa de dinheiro, porque precisa passar os boletos de exames dos seus eleitores, porque precisa de maquinário da Secretaria de Infraestrutura, porque essa gente não está pensando no povo, essa gente está pensando neles próprios. A Rádio Peão, não é, que nunca erra, pode até aumentar, mas não falha, né, já anunciou por aí que votos garantidos para derrubar o decreto de Nelson tem apenas o de Eugênio, o de Alex, o de Queimado, não é? E o de Renê. Até o segundo tempo, porque a gente não sabe como é que essas coisas podem ou estão sendo construídas. Telefonema não para, tá todo mundo aí de diretores, professores, não é? A equipe política de Nelson fazendo o maior roda-roda para ter a garantia, não é, de que este decreto, que vai de encontro às eleições direta, permaneça e que Nelson saia ganhando. Para mim, eu canso de dizer, é um tiro no pé. Ele conseguiu, de forma desrespeitosa, não é, interferir numa categoria que já não tem grandes identidades e consciência e politização de classe. É vergonhoso dizer isso, mas a gente sabe. A minha categoria aqui em Maracás, tirando alguns, ela é vendida e ela é comprada, elas vivem se odiando e elas vivem na plena usura de uma assumir os cargos das outras. Por quê?
por vingança, porque numa gestão um grupo é recanteado, aí quando muda a gestão, o grupo que estava na sofrência volta, não é, para a pista de dança e quem comandava o jogo antes vai para escanteio. E com isso você vê uma classe, uma categoria que consegue ficar contra si própria, consegue desrespeitar as leis que garantem alguns processos, não é? E seguranças na educação por birra e por pura disputa. Então, Nelson, aquele anjo da maldade, não é? Aquele anjo, filhote do carlismo, porque era isto o carlismo. Esta coisa da vingança, essa coisa do ódio, esta coisa de tirar, esta coisa de botar de castigo. A Bahia aprendeu muito com esse tipo de postura política. E o que é que ocorre? O eleitorado, a classe trabalhadora, os menos favorecidos, não é? Essa gente se vende por qualquer coisa. Então a gente pode dizer, como afirma a Rádio Peão, que os vereadores estão todos no bolso. Pode ter alguma surpresa? Sim, mas a gente acha muito difícil. Outra coisa que a Rádio Peão vem anunciando, que nessas combinações de bastidores, nessas ligações, não é, de organização de pequenas ações para queimar o filme de A ou B, houve aí um grande empenho dos diretores que substituíram seus colegas, não é? Via inclusive até Secretaria de Educação, se isso não for verdade, que Elba se manifeste, a professora Elba pode se manifestar, e eu posso inclusive aqui me retratar, de que houve uma ligação para que os professores comparecessem à sessão de hoje para pressionar os vereadores e para inibir os vereadores que fossem votar contra o decreto de Nelson. Olha que absurdo. Os professores deveriam ir para defender, não é, a sua categoria. Não, a gente corre o risco de ver companheiros e companheiras fazendo uma pressão hoje para que as coisas continuem exatamente como estão estabelecidas. Gente, o clima é um clima pesado, é um clima de ódio, é um clima de separação. Nelson ganhando ou não, ele sai perdendo, a cidade sai perdendo e a cidade permanecerá mais dividida. Os vereadores responderão àquilo que para eles é vantagem. Este negócio de dizer que é filho de professor, que a mãe é professora, que a professora é aquela primeira isso e primeira aquilo, é balela, isso é conversa de gente ruim, de gente ordinária, de gente medíocre, de gente falsa, de gente sem postura que não sabe o lugar que exerce e que deve ser respeitado dentro da legislação. Então, hoje a gente pode esperar tudo, inclusive ao que está constatado e dado, que Nelson pode levar vantagem em tudo isso. Mesmo ele tendo entrando com uma ação de inconstitucionalidade, não é? Mas, como eu já venho dizendo aqui, já disse, isso nas instâncias acima, jurídica, isso demora muito. Então, o ideal é que os vereadores derrubem logo, mesmo que eles fiquem desmoralizados frente à opinião pública, não é? E aí a gente, porque eu espero que não, né? Que esses professores não se prestem a este papel da desonra e da imoralidade de fazerem uma coisa dessa. Não importa aqui, meus queridos, se a diretora era de Lió, se era de Soia, se ela pirraçava ou se não pirraçava. Nelson, num terceiro mandato, com a dificuldade eleitoral que a gente tem aí para as próximas eleições, ele tinha que unir, ele tinha que respeitar, ele tinha que provar que ele governa para todos e não para um grupo que come porque entrou no lugar de um outro que saiu que estava comendo. Maracás não irá para frente, Maracás não irá ter
progresso e Maracás não entrará no patamar da civilização enquanto este tipo de atitude, de comportamento permanecer na administração pública e nos meios políticos. Eu fico agora me perguntando qual a moral caso essas professoras vão lá dar esse apoio a Nelson, né? Que moral elas têm para educar os nossos filhos? Eu agora começo a desconfiar até da metodologia de ensino, da competência de ensino, porque alguém que volta contra si mesmo, né, peca pela ignorância e pela falta de exemplo. Essas mulheres estudaram o quê? Como é que elas construíram esse certificado e este diploma, né? Que elas mostram e que elas se estruturam para dizer que são profissionais da educação. Qual o método que essas pessoas utilizam em sala de aula? Não é? Elas estudaram Piaget, não é? Elas estudaram Anísio Teixeira, elas estudaram Vygotsky, elas estudaram Paulo Freire, porque já dizia o grande mestre Paulo Freire, a gente educa pelo exemplo. Qual exemplo eu posso dar se eu me contraponho àquilo que favorece a minha categoria? Para passar nos concursos da vida, que muitas dessas aí fizeram, elas tiveram que discorrer, dissertar, elas tiveram que dizer qual a importância dessas leis que defendem a educação, essas leis, não é, que estrutura o Fundeb, essas leis da implementação da eleição direta para diretores, as metas da educação. Então eu não posso estudar isto para concurso, ocupar um cargo, entrar na escola pública, viver do dinheiro público e votar contra a própria estrutura da escola pública. Então hoje nós teremos aí, não é, um cenário que a Rádio Peão considera como dada, correndo o risco da gente ver a nossa categoria lá, não é, batendo palminha para a revogação de Nelson. Não é? E a vereança, vocês já sabem, tudo comprado, tudo vendido. Hoje assistirei da minha casa, não é, o voto dessas pessoas, que a gente já sabe o que é que vai acontecer, exatamente para confirmar a que essa gente veio. Eleitores e eleitoras, a nossa desgraça dentro dessa cidade, em parte, se deve a essa estrutura política do voto comprado e vendido. Ali é ruim, a coisa ali é feia, a desgracença ali deita e rola. Por isso eu já fico dizendo e já estou cantando: vendidos, puxa-sacos de Nelson. Isso custará a vocês, não é? Na justiça do tempo, dores e suores e lágrimas que não terão preço. E peço, né, com todo respeito aos professores, que se forem lá, se não for para lutar pela manutenção da lei, independente de gostar da professora ou da diretora X ou A, não vá para nos fazer passar vergonha. Oh, meu Deus, eu tenho a cabeça rachada, né, de cacetete de polícia para ter algumas garantias que a gente tem hoje na educação. Vocês têm algum respeito hoje por pessoas que lutaram para fazer a defesa do todo. Para a professora que é boa, para a professora que é ruim, para a professora que usa vermelho e que usa azul, para a professora que é de Nelson, para a professora que foi de Soy ou de Lyon. Gente, vamos voltar para as nossas responsabilidades com a educação. Perca o tempo agora para construir o sindicato, a defesa da classe, da categoria. Porque já, se Nelson não pagar o piso dos professores, vocês vão ficar aí a ver navios. E ele pode até pagar, porque esse ano e o outro beira uma eleição. E ele tem que rezar para que o candidato dele ganhe, porque senão vocês estarão todas dentro da desgracença e no prato, comendo o prato de merda. Sigamos.